Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bancast, o podcast da revista Bank. Eu sou o Luís Corte Real, o vosso editor. Tenho comigo os convidados residentes, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares. Viva pessoal! E hoje vamos falar dos mundos pós-apocalípticos. Portanto, vamos andar aqui um bocadinho pela literatura, pelo cinema, pela televisão e por um género que está mais ou menos na moda, não é? Agora, nós se calhar devíamos começar, estávamos aqui a brincar antes de começar a gravar isto, caracterizar o que é o mundo pós-apocalíptico, antes de começarmos para aqui a falar de livros e séries. E eu estava aqui a dizer aos meus companheiros de podcast que tive preguiça de... Bem, eu tenho mais ou menos uma ideia do que é o mundo pós-apocalíptico, mas tive preguiça de estar a escrever um texto. Então eu fui ao chat GPT e pedi-lhe para me descrever, descreve-me aí o que é o mundo pós-apocalíptico. Que é um cavaleiro apocalíptico, não é? E ele descreveu, e diz-me, muito simpático, certamente vou tentar explicar algumas das características mais comuns da ficção pós-apocalíptica. Vejam se concordam. É um género que se concentra na vida das pessoas após algum tipo de evento catastrófico que mudou drasticamente o mundo que conhecemos. Isso pode ser causado por uma variedade de coisas, como guerras, desastres naturais, epidemias, colapso da sociedade, dentre outros. E aqui estão algumas das características mais comuns desse género. Ele depois descreve detalhadamente cada característica. Eu vou só ler-vos os títulos. Ambientação sombria e desolada, sobrevivência, sociedade em colapso, caracterização forte das personagens, porque têm que ser resilientes e fortes, porque estão num mundo pós-apocalíptico. E depois temas universais. E ele, quando fala de temas universais, diz que a ficção pós-apocalíptica tende a tocar em temas universais como sobrevivência, perda, esperança, redenção e a natureza humana. Essas histórias podem fornecer comentários sobre a sociedade atual e a condição humana em geral. Bem, eu não escreveria melhor. Foi a minha primeira experiência com a inteligência artificial. Pois, é um bocadinho assustador, não é? É bem, muito assustador, Bruno, porque se é verdade que nós ainda só vimos a pontinha do iceberg, a verdade é que se cada daqui a 5 anos a inteligência artificial está a escrever romances maravilhosos. Vocês sabem que neste momento há uma série de revistas de ficção científica que fecharam completamente as submissões, porque estavam a ser inundados com centenas de textos feitos no chat GPT. Eles dizem que a grande maioria são muito maus. Mas como tu dizes, isto é pontinha do iceberg. Eu imagino o que é que não será daqui a 5 anos. Será mesmo assustador. E aliás, a inteligência artificial é um bom tema para fazer isto. Do apocalipse para os escritores. Exatamente, e a própria inteligência artificial, estava há bocadinho aí também, não sei se era o Luís a dizer, a inteligência artificial é um dos cenários que pode levar a um apocalipse, não é? Ora bem. Exatamente, vemos isso no Mas isso no é Matrix, um tema muito exemplo, vasto. ou no Terminator. Mas é um tema vasto. Exatamente. Não é? Quais são o vosso livro favorito do mundo pós-apocalíptico? Eu começo aqui com A Estrada, do Cormac McCarthy, que tem um filme brutal com o Viggo Mortensen. Pus as minhas filhas a vê-lo há alguns tempos atrás, elas gostaram, mas pronto, falta-lhe aquela ação que estão habituadas no Walking Dead. Mas é um livro poderoso e para quem é pai, aquele pai que sabe que, não sei se posso fazer spoilers aqui, mas quer dizer, já tem livro, já tem filme. Quem não quiser spoilers da Estrada, põe-se silêncio nos próximos 10 segundos, mas um pai que sabe que não vai durar muito tempo e que não tem onde deixar o miúdo naquele mundo completamente desolado, aquilo quem for pai ou mãe, aquilo mexe bastante. Pois, Luís, qual é que é o teu livro favorito dentro deste género? Bem, eu não vou dizer necessariamente um favorito, porque eu não gosto de ficção sobre zombies. No entanto, há boa ficção sobre zombies e esta é uma delas, ou pelo menos é uma ficção interessante, que chama-se Apocalipse Z. O Princípio do Fim é um livro espanhol, acho que ainda não está publicado em Portugal, de um senhor galego, Manuel Loureiro, que é advogado e é jornalista e agora é um autor best-seller publicado em todo o mundo por causa precisamente de um conjunto de romances de zombies que se passa na Península Ibérica, ou mais concretamente em Espanha, em que obviamente o mundo foi de repente, da noite para o dia, assolado por uma epidemia que transformou a maior parte dos espanhóis e eventualmente dos habitantes de Portugal também em zombies. E é muito divertido ver o percurso do protagonista, que tenta salvar-se
pelas cidades conhecidas da Península Ibérica e depois como o exército e como a população sobrevivente vai resolvendo isto. Portanto, é um Walking Dead, mas um Walking Dead cá do Burgo, e portanto isso é muito giro. E tu, Bruno, o que é que tu destacavas aí de livros? Eu destacava o The Passage do Justin Cronin. Estava a olhar para ali porque já não me estava a lembrar de repente o nome, estava a ficar com uma branca. Mas o The Passage do Justin Cronin, que é um pós-apocalipse vampiresco, digamos assim, em que os vampiros tomam conta do mundo, mas está muito bem escrito. Apesar de não posso dizer que seja completamente original, mas está muitíssimo bem escrito, na minha opinião. E eu acho que é muito interessante a maneira como evolui e aquilo são 3 volumes ao longo de 200 anos, ou se não me engano 200 e tal anos, e acho muito, muito interessante. E também não podia deixar de destacar o livro pós-apocalíptico que eu escrevi, não é? Que é a Laura de Shadow King. Também se passa na Península Ibérica? Também se passa na Península Ibérica. Eu acho que há uma característica aqui que o ChatGPT não colocou em ênfase naquilo que é o pós-apocalipse, que é a quebra da civilização, digamos assim, um estado em que a civilização... Não, tem, é o ponto 3, sociedade em colapso. A ficção certo, mas isso eu acho que é mais fundamental do que um tema, simplesmente. Acho mesmo que é mais fundamental. Acho mesmo que é a base. Sendo que aqui no Lauren the Shadow King está um bocadinho ainda em processo, não é? Existem ainda pequenos pockets, pequenas bolsas de bolhas de civilização que ainda vão funcionando. Uma delas na Madeira, não é? Outra delas ali na base do Montijo, mas que permitem depois fazer algumas missões de forças especiais e de outras coisas no meio da selvageria que se tornou toda a Península Ibérica. É muito interessante e de facto aquilo que me atrai, o pós-apocalíptico não é dos temas mais interessantes para mim, mas aquilo que me atrai foram muitas das coisas que tu disseste, não é? Tem a ver não só com a natureza humana, com aquilo que é redenção, com aquilo que é sobrevivência. É no fundo um bocadinho o regresso a uma lógica de selva, não é? Uma lógica de salve-se quem puder, lei do mais forte. E se vocês repararem alguma da melhor literatura pós-apocalíptica que nós sentimos hoje, cada vez mais, está mais focado naquilo que é o conflito entre os humanos do que propriamente o conflito entre as causas da Bruno, então deixa-me só interromper. Eu lembro de ver uma entrevista do Robert Kirkman, que é o argumentista do The Walking Dead, que é uma banda desenhada que eu li até muitos anos antes de... Estou a olhar e tinha ali a coleção toda. Muitos anos antes de haver série, preto e branco, curiosamente, e ele dizia que o The Walking Dead, ele não estava a referir aos zombies, estava-se a referir às personagens humanas, porque eram personagens sem futuro e sem destino. O que é absolutamente desesperante, quer dizer, e fez com que eu tivesse visto a série, ora via, ora não via, porque a série é completamente desesperada, não, parece que não há qualquer tipo de redenção possível, aquilo só vai de pior a pior a pior a pior. Por isso eu julgo que nas últimas temporadas tem mudado isso, mas eu já não aguentei, já não consigo ir ver as últimas. Acho que isso por acaso é uma coisa que me atrai na nova série do Last of Us, que eu acho que é uma série absolutamente brutal, com o Pedro Pascal e com a Bella Ramsey, e da HBO, que é toda a premissa do Last of Us é uma premissa de esperança, não é? Que se salvarmos aquela rapariga, salvamos a todos. E isso no Walking Dead não há. No Walking Dead é mesmo uma questão, não há possibilidade, aquilo é não há esperança, não há esperança naquele mundo, pura e simplesmente só há coisas piores e ainda piores. Aliás, na segunda temporada há um episódio absolutamente brutal, e eu vou fazer spoilers, mas é porque aquele episódio vive de si, um episódio excelente. Eu já não lembro do nome das personagens, mas eu lembro sempre penso em Walking Dead, penso naquele episódio. E basicamente é uma das personagens principais, que é uma mulher já madura, se calhar mais razoável, mais sábia, menos sanguinária, que está a tomar conta de duas crianças, de duas raparigas dos seus, sei lá,
7 e 8 anos e duas irmãs, uma mais velha que outra, e em que aquilo vai evoluindo de forma muito lenta, até ao ponto em que a mais velha mata a mais nova, porque quer ver transformar-se numa coisa nova, evoluir para uma coisa nova, que é um zombie, não é? Como se o zombie fosse de facto um patamar superior. Não tem medo, porque não tem aquela fome, quer dizer, fome tem, mas não tem os problemas que os humanos têm, e portanto seria interessante se a irmã mais nova evoluísse para zombie, por isso a mais velha mata. E a própria mulher acaba sentindo que aquela rapariga mais velha é uma sociopata total, não é? Porque não tem outra hipótese. Sim, também a mata a ela, e é um episódio assim brutal. Mas com esta carga, lembras-te desse episódio? Lembro desse episódio. Aliás, a banda desenhada é muito gira. A série também marcou uma época, e não sei quantas temporadas é que houve, se aquilo chegou quase às 10. E The Last of Us penso que é uma tentativa da HBO de ir buscar aquele público que gosta de uma boa ficção pós-apocalíptica e bem produzida, não é? Nós tivemos o Luís Pinto aqui há algum tempo e falámos bastante sobre o jogo The Last of Us. Luís, eu perguntava, tu que também escreves, o que é que tu achas, porque este género pós-apocalíptico e da distopia, muitas vezes, é um género que vende bastante bem na ficção científica, na fantasia, no fantástico em geral. Tens filmes, tens os Jogos da Fome, tens imensas séries de televisão, muitas delas até que nós nem conhecemos. Escreve-se em Espanha, escreve-se um pouco por todo lado. O que é que tu achas que o pessoal procura quando vai ler ou vai ver uma série? É mais o ambiente desolado ou é a sociedade em colapso, que eu acho que é assustador? Nós agora, na altura da pandemia, vimos um bocadinho, uma nesga do que é uma sociedade ameaçar entrar em colapso. Eu acho que... Deixa-me dar, Luís, deixa-me só dar-te um lamirezinho, mote para aquilo que tu vais dizer. Eu comecei a semana passada um curso com o Carlos Silva da Oficina de Escrita Criativa. Falámos um bocadinho sobre isto e houve alguém que me disse, e que comecei a pensar de facto, que pior ainda, aquilo que são as narrativas pós-apocalípticas que nós temos vindo a ver, e lá temos o sino outra vez, não é? É sinal que a civilização está a funcionar, é que o caráter das narrativas pós-apocalípticas tem vindo a mudar. Porque se nós no primeiro Terminator, no primeiro Matrix, nós tínhamos uma lógica que estávamos a tentar prevenir o apocalipse, não é? Estávamos a tentar evitar que a civilização se deixasse cair. Aqui nos últimos coisas que têm surgido desde os últimos Terminators, desde o Last of Us, há toda uma lógica que já não estamos a prevenir o apocalipse, já não estamos a tentar salvar, mas estamos numa cena que o apocalipse é inevitável, já aconteceu e temos que nos safar, não é? Acho que isso é interessante. Isso é uma observação interessante do Bruno, mas eu diria que também há aqui duas circunstâncias históricas. Nós crescemos, né, com a ameaça nuclear. E a ameaça nuclear não eram zombies, não eram vampiros, era algo muito real e muito concreto e que se calhar, infelizmente, retomamos essa narrativa novamente agora no nosso tempo, e vamos lá ver como é que isto se vai desenrolar. E estávamos efetivamente perante a ameaça de algo que era concreto, e aí faria sentido, não é, de precaver, prevenir, evitar que acontecesse. Essa ameaça desvaneceu-se com a queda do muro, basicamente com o fim da Guerra Fria, e entretanto acho que estamos sempre à procura do fim dos tempos. Encontramos um fim mais esotérico, mais divertido. Os vampiros, os zombies, que têm sido tão esmiuçados em termos de literatura e de entretenimento e de cinema e de jogos, que eventualmente até perderam a sua característica política, crítica social, e são mais uma peça de jogo do que propriamente algo com o qual nós podemos refletir relativamente à nossa condição, né? À nossa civilização, ao nosso tempo. Eu penso que neste momento há parte pequenos núcleos de insatisfação e obviamente conflitos que, além daquele que a gente sabe que está a acontecer, outros que continuam no mundo.
penso que, pelo menos na sociedade ocidental, não há neste momento a noção de uma ameaça concreta. Porque o que temos são perturbações climatéricas, entre aspas, na economia, nos recursos, a inflação, mas nada que seja devastador. Eventualmente podemos estar aqui perante aquilo que era a circunstância do apocalipse simpático. Aliás, vou bater naquilo que o Luís Corte Real estava a dizer ainda agora, que é, nós sentimos a pandemia a acontecer e assustou, não é? Nós sentimos as alterações climáticas a serem cada vez mais prementes. Tu olhas para a Turquia agora com o sismo, tu olhas para a Ucrânia com a guerra e tu vês cenários apocalípticos, não é? Tu sentes a imigração a surgir do Norte da África porque a seca, as alterações climáticas estão a ser de facto apocalípticas. Eu discordo de ti, pá. Eu acho que as coisas estão cada vez mais próximas. Acho que o facto do Putin estar a sair dos tratados nucleares, da China estar a ser cada vez mais importante, do Irão estar quase a conseguir armas nucleares, nós estamos aqui num processo que, para o Doomsday Clock, não é? Que acho que está mais assustador hoje do que estava aqui há uns anos. Mas olha, eu aí podia comentar, e acho que tens toda a razão, que obviamente há ameaças de coisas provocadas por nós, né? E, por exemplo, pelo menos a minha sensação... Sem falar do ChatGPT, é? Eu acho que o ChatGPT não vai ser eventualmente a destruição da civilização. Eu acho que o Facebook já ajudou muito e o Twitter, ambos já ajudaram muito nesse aspecto. Pronto, mas fora de brincadeiras, acho que não é que estejamos totalmente isolados ou isentos de ameaças. Acho que as ameaças irão surgindo, irão manifestando ao pouco, ou seja, não é a destruição de um dia para o outro, que é uma guerra nuclear. E sem dúvida que tens razão, que há ameaças contínuas, né, à nossa estabilidade, como sempre. Mas aí, eu por acaso, houve um jornalista que na altura em que começou a pandemia, por acaso me contatou para ter algumas opiniões sobre ficção científica e a visão do que é que estava a acontecer, e muitas das pessoas que lhe responderam, muitos dos outros inscritos que lhe responderam foram muito negativos. Eu fui bastante positivo, porque eu senti que perante a ameaça a sociedade uniu-se. Nós, em 2 anos, tivemos uma resposta da ciência, né, eficaz, com a vacinação, apesar de haver aí muita gente que infelizmente não se rende à evidência, mas que conseguiu disseminar por uma boa parte do planeta, né, um método de combater uma epidemia, que era algo que, se eu não estou equivocado, não me lembro de nenhum conto, ou de nenhum romance, ou de nenhum filme, mencionar isto, né? Este fator de, olha, conseguimos unir-nos perante a adversidade e, de facto, sermos eficazes a controlar ou mitigar os danos, né? Não conseguimos controlar os danos todos, mas conseguimos mitigá-los. Isto eu acho que foi uma prova de resiliência e de uma visão positiva, né, para a nossa... E tal como na Turquia, né, toda a ajuda humanitária, eu vejo muitos aspectos positivos, né? De facto, perante a ameaça, estamos a reagir bem. Ok, tu és um otimista, mas, Luís, tu não respondeste, foi a minha pergunta. O que é que tu achas que os leitores e os espectadores procuram na ficção pós-apocalíptica? É como os jogos, é os efeitos especiais, é o mundo isolado, os prédios caídos, ou é aquela coisa da sobrevivência? Eu acho que é ambos, ou seja, no cinema, no meio audiovisual, acho que é sem dúvida o espetáculo. O 2012, aquele filme, é um filme de efeitos especiais, com os protagonistas a fugirem a um passo, né, do mundo que está a colapsar. Infelizmente é tão dramático que depois emocionalmente não é convincente. A nível da literatura, eu acho que isto se resume a um chavão: a imediatez do presente, que é quando tu tens os protagonistas continuamente em risco, continuamente em crise, e eles têm que responder a isto. Ou seja, aqui não há tempo para... É a mesma coisa que acontece com o horror, né? Quando tu tens o monstro a atacar-te, não há cá tempos para descrever a história e os traumas, as relações emocionais. Tens que sobreviver, né? Tu tens que decidir, ou vais pela porta A ou vais pela porta B.
ou saltas para a corda que está pendurada no abismo, ou o bicho que te persegue vai-te comer. E eu acho que é esta urgência da narrativa que prende e que é a adrenalina. E depois, obviamente, tudo o que é um momento de cor, se tu tens um ambiente cinzento e há um momento de cor emocional, né, de alguém que se relaciona com alguém, de alguém que salva, de um momento de esperança ou até de um momento de perda, tudo é muito mais intensificado. E acho que é esta intensidade que os fãs procuram neste tipo de Mas, por exemplo, narrativa. na estrada do É o McCarthy, contrário. é o contrário, é um livro lento, já é um livro pequeno. Mas o McCarthy não é um autor de ficção científica, né? É um autor não de literatura. é. Mas escreveu um romance pós-apocalíptico, não é? Quer dizer, tem 180 e poucas páginas. Isto não existe hoje em dia. E é pena, sabem que eu sou um fã de livros pequenos por todas as razões. É um livro e um filme lentos. Tu acompanhas a relação pai-filho. O próprio Last of Us é lento, não é? Tem uma... E sem falar do Walking Dead. O Walking Dead também é muito lento. Eu, apesar de concordar contigo que há uma intensidade dramática que vem com a ameaça exterior, não é? E com o quebra da... Eu acho que esta literatura e esta ficção vive muito da intensidade dramática, não é? Da intensidade dramática Bruno, deixa-me só pôr aqui uns parênteses. Às vezes os melhores episódios da Last of Us e os melhores episódios de Walking Dead, tu não vês nenhum zombie e não vês nenhum fungo, só a relação humana. Perfeitamente. E tu vês, eu estava a pensar noutro filme que é quase uma obra-prima também, do Darabont, não é? Que se tornou depois showrunner do Walking Dead, que se chama The Mist. O The Mist, que é um filme sobre o desespero, não é? Sobre o que é que acontece quando as pessoas de facto já não conseguem enfrentar o apocalipse e aí eu não posso mesmo falar porque o spoiler aqui me matava o filme, mas é sobre o desespero e sobre e eu acho que aquilo que atrai também as pessoas neste tipo de narrativa é este confronto, é esta o que é viver, porque muitas vezes as pessoas até no dia a dia sentem-se um bocado assim, não é? Sentem-se sem vontade de enfrentar os desafios, sem capacidade, com as coisas estão todas a correr mal, o que é que eu vou fazer agora, como é que eu pago as contas amanhã, como é que há todo esse drama que acontece no dia a dia. E que o pós-apocalíptico é um bocadinho um mote, um bocadinho para isso, não é? Eu devo dizer que na War on the Shadow King a minha intenção era portanto, os zombies, se quiserem, que não são zombies, são doentes que se tornam psicopatas, representam a raiva e a violência crua que existe na nossa sociedade, mas mais a raiva ainda, a desesperança, e aquilo que a Laura representa, aquilo que ela vem trazer, e é isso que eu queria, como é possível ainda ter esperança, como é que a esperança ainda pode salvar o mundo de todas aquelas ameaças que estávamos a falar do ChatGPT e do Putin e das pandemias. Apesar de é refrescante ouvir alguém como o Luís a falar e a falar de forma positiva, que eu também concordo. Eu acho que até o otimismo é muito mais produtivo e muito mais interessante. Mas eu acho que estas narrativas, tu sentes isso no The Passage, no Last of Us, no Walking Dead, o drama humano acaba por ser exacerbado e é aquilo que as pessoas procuram. Olha, posso aproveitar para desafiar os nossos leitores a irem à página da saída de emergência e beneficiarem de um desconto. A gente às vezes esquece de anunciar aqui um desconto. Eu acho que a palavra hoje podia ser apocalipse. Parece não bem. Pode? E quem está a ouvir-nos e a ver-nos e não sabe com Y ou sem Y? Não, sem Y. Portuguesa. A portuguesa. Pronto, a saída de emergência tem um código promocional para vos oferecer, que nos estão a ver ou ouvir, no valor de 5 euros para descontar em compras na loja online. Já sabem, sde.pt. No descritivo deste episódio temos mais informações. A palavra é apocalipse, só vai ser dita aqui, não vai ser escrita e nem comunicada em lado nenhum. Portanto, isto é só para sobreviventes do apocalipse mesmo. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. Estávamos há bocadinho a falar do Matrix e do Terminator. Eu até me refiro ao 2, que para mim é o melhor dos Terminators.
Mas como vais ver, a atitude para com o Apocalipse é completamente diferente. Tu tens o primeiro, onde o Terminator vem atrás para impedir, para manter o Apocalipse, não é? Para impedir que alguém impeça o Apocalipse. Depois temos e depois aparentemente aconteceu, já não vai haver Apocalipse. Mas no segundo, talvez ainda vai haver Apocalipse, mas então a gente vai conseguir destruir aqui a linha e afinal não houve Apocalipse nenhum. Depois no terceiro vem dizer não se impediu Apocalipse nenhum. O Apocalipse vai acontecer, só que foi um bocadinho mais tarde. E depois no quarto e no quinto do sexto, o Apocalipse já vai acontecer de certeza. Agora é ver se quem é que se safa, não é? E há esta progressão ao longo da mas série. já repararam como a trama pós-apocalíptica tem dado alguns dos melhores filmes de ficção científica? Sim. Pá, Matrix e Terminator. E os livros, Eu Sou a Lenda, do Madsen, também mais uma vez com zombies, não é? Sim. Pá, eu não sou muito fã dos Jogos da Fome, mas também foi uma trilogia que teve imenso sucesso. E dentro da lógica I Am Legend, não é? Do Sua Lenda, há uns filmes muito interessantes que é o 28 Dias, não é? Que eu agora não me lembro de quem é, mas é alguém conhecido, mas que eu lembro de ter visto no cinema, no Fantasporto, se não me engano, e que me impressionou bastante. Há de facto muita coisa dentro desta lógica. Eu por acaso gostei mais do ritmo do 28 Dias Depois e da própria narrativa. Confesso, eu acho que vi, mas não me lembro. Do realizador que é muito conhecido. São muito conhecidos, não sei se é Sim, acho que não é do Guy Ritchie. Agora não me lembro, que vergonha. Uma nota sobre a Estrada. Eu acho que a Estrada, ou pelo menos a minha leitura desse livro, é que é um livro simbólico. É um livro metafórico em que o McCarthy usa as técnicas e o ambiente de um cenário pós-apocalíptico para dizer ao filho, portanto acho que aquilo é uma história contada ao filho, não é? Aquilo é uma mensagem é uma mensagem para o filho dele, é uma mensagem de um pai que passa, digamos, o legado para a sua descendência e diz: filho, o mundo é muito mau, é muito negro, mas há aqui esta nossa relação que é verdadeira. E esta é a minha interpretação da história da Road, porque acaba por não ser, acaba por não ser de certa forma apenas uma visão, se calhar, de uma América como o McCarthy considera isso. Vocês olharem para as outras obras, eu não posso dizer que seja um conhecedor da vertente literária, acompanho as adaptações cinematográficas, mas muitas das obras dele estão relacionadas com o combate contra o mal e contra o mal absoluto. E vê-se isso muito bem Este Não É um País para Velhos, né? E a Estrada, eu olho para essa obra como sendo de facto apenas um pai que não está a ver um grande futuro naquilo que se passa e tem receio do que é que vai acontecer ao filho dele. Por isso é que eu, neste aspecto, retiro a Estrada, digamos, de uma sequência ou de um grupo de ficção pós-apocalíptica, tal como seriam os Jogos da Fome, etc., que tem outra vertente um bocadinho mais, se calhar, comercial e menos intimista. Eu percebo, mas ao mesmo tempo é aquilo que o Luís também estava a dizer. Há muito na narrativa pós-apocalíptica que de facto vive desse tipo de drama, desse tipo de relações, de explorar o confronto com o abismo, não é? Sim. Tudo destruir-se, não é? E como é que nós, como seres humanos, enfrentamos isso. Tu tens o mesmo tipo de situação. Bem, eu ia voltar ao The Mist, não é? O The Mist é exatamente isso, não é? Como é que tudo, frente a uma coisa que parece completamente abominável, há as pessoas que têm esperança e que parece que partem para o abismo elas próprias, e há as outras que ficam a desvanecer-se na desesperança, não é? E eu acho que agora não exatamente não vou, mas eu acho que parte do interesse destas narrativas e destas ficções de facto é isso. Acho que nos fazem enfrentar a morte de uma forma nem é enfrentar a morte, é pior do que isso, é enfrentar
a degradação total da vida, não é? Eu, por acaso, tu estavas a falar nisto, eu estava-me a lembrar do final de 1984. Acho que podemos falar de 1984 como outro tipo de apocalipse. É a perda total da individualidade, né, e do pensamento do privado. E no final, o protagonista que vai ser morto, ele não vai ser morto antes de adorar quem o vai matar. E se calhar esse toque final, de facto, aprende-se muito com o que estavas a dizer. Luís, nós estávamos a falar aqui há bocadinho de vários cenários pós-apocalípticos, e eu se calhar aproveitava para anunciar uma antologia que a série de emergência vai publicar alguns este ano, em que vocês dois vão participar, se Luís entregares o texto, que chama-se O Fim do Mundo em Cuecas. E é precisamente um livro sobre os possíveis fins do mundo. Todos eles davam cenários pós-apocalípticos, sendo que, em alguns casos, eu acho que o mundo acabaria de tal maneira que não sobraria ninguém. Mas, por exemplo, a guerra e o inverno nuclear, portanto, se houvesse uma guerra nuclear e depois o consequente inverno nuclear, não é? Em que a atmosfera fica coberta de detritos e partículas, o sol não passa, a temperatura caía para 50 graus negativos no Equador, e ia ser muito complicada a sobrevivência humana. A inteligência artificial, que falávamos há bocadinho, e há Terminator, Matrix, portanto são cenários que desenvolvem isso. E se as máquinas forem a próxima evolução do homem, não é? Se o homem deixar de ser um bicho de carne e osso e simplesmente o nosso legado é que temos criado as máquinas que vão dominar o mundo e matar Sim, uma espécie isso não são os androides, que é meio humano, meio... Pode ser, ou os ciborgues. Os ciborgues é que são não é? Ora bem, outro tema que vai ser explorado é a biotecnologia. Imagina um vírus artificial concebido especificamente para ser absolutamente letal. Experiências de física. Criar-se um buraco negro que, sem querer, por acidente, eventualmente, que te absorva o planeta todo como uma espécie de um sifão imparável. Descobrimos que vivemos numa simulação e que qualquer entidade extraterrestre alienígena pode puxar a ficha e isto desliga tudo. E há excelentes romances de ficção científica sobre esta possibilidade de vivermos numa simulação. De certa maneira, o Matrix de certa maneira, o Matrix encaixa, exatamente. Não é? A ciência ser substituída pela pseudociência. Imagina o que é as pessoas começarem a acreditar coisas que não fazem sentido, e depois há a queda todo o desmoronar civilizacional e de ciência e de consenso científico, em que já não há uma verdade, cada um tem a sua verdade, como diz aí um escritor dos tops. A pandemia clássica, a super erupção, um super vulcão, daqueles vulcões que te causam uma espécie de um inverno nuclear também, e de repente... O Yellowstone, exatamente. Yellowstone é assustador, que é tão grande. A vida deixa de ser tal como a conhecemos. A perda da habitabilidade do planeta Terra, alterações na atmosfera, alterações do campo magnético, ou então uma radiação poderosíssima que te destrói a atmosfera e tu sais e apanhas o sol e passado 10 minutos estás coberto de doenças mortíferas. A famosa invasão alienígena, por que não? O impacto do mega asteroide, que já aconteceu mais do que uma vez na história do planeta, não é? Os dinossauros que o digam. A explosão de uma supernova de raios gama, ou a chegada de um vírus alienígena. Temos alguns nomes como o David Marçal, o Carlos Fiolhais, a Fátima Viveiros, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, Vítor Cardoso, Pedro Ferreira, e o Paul Crawford e o Alexandre Aibel. Portanto, são diferentes cenários que vão dar uma antologia de possíveis fins do mundo. Isto não é para a coleção Bang, não é ficção científica, será uma antologia mais séria, mas que anda de mãos dadas com a ficção científica, não é? Porque há muito livro, muito filme, muita série que explora precisamente estes cenários. Sim, olha, e também acho que o livro vai demonstrar uma coisa interessante, que é, há muitas variedades do apocalipse, até se podia chamar apocalipse à la carte. Né? Tu tens todo o tipo de motivos para o fim para o fim do mundo. És do mais divertido, que é o da boleia para a galáxia do Douglas Adams, né? Em que a Terra vai
a Terra é destruída porque há uns extraterrestres que querem construir uma via rápida que passa precisamente pelo meio do sistema solar. Pronto, e paciência, temos que sair do caminho. Até a mais séria, que é aqui não sei se pode chamar-se um livro de Apocalipse, mas foi um que até foi bastante mencionado como exemplo de uma pandemia que mudou o rumo, que teria mudado o rumo da história, que é a história alternativa do Kim Stanley Robinson, The Years of Rice and Salt, em que ele põe a hipótese de que a peste negra, em vez de ter matado, acho que metade da população europeia, mataria quase 100%, era ainda mais devastador, e então a civilização europeia não teria acontecido, teria sido sim substituída pela civilização asiática, e então ele conta uma história de um milénio, em vários blocos, do que é que poderia ter sido, de facto, esse mundo alternativo onde não existiam europeus. Bem, é preciso um cenário de ficção científica para tirar os europeus do mapa e pôr a Ásia lá em cima. Por acaso nunca li, apesar de gostar muito do Kim Stanley Robinson. Mas conheço isso, foi um sucesso que na altura que saiu, acho que sim. Eu lembro de falar muito bem desse livro. Prémios. Yeah. Já agora consegui ver quem é que tinha realizado o 28 dias. Foi o Danny Boyle. Foi Danny Boyle, exatamente. Danny Boyle. Minha filha não tinha falado desse filme. Pai, tens que ver, começa com ele no hospital, acorda no hospital, não sabe onde é que está eu. Para tudo. Isso é o princípio do Walking Dead, filha. Também é, exatamente. O gajo acorda no hospital, não sabe onde é que está. Não sabe onde é que está, exatamente. Ok. Epá, é um género espetacular e acho que é um género que não vai desaparecer, não é? Não é como os westerns. Sim. A não ser que a gente desapareça, não é? A não ser que haja um apocalipse. Até nos anos 60 houve um português, o Luís de Mesquita, que escreveu um livro muito, muito parecido com a trama do When the Worlds Collide, que é basicamente de um cometa que vem destruir a Terra, que se chamava A Ameaça Cósmica, em que basicamente há um astronauta amador português que basicamente é o primeiro a descobrir isto. Portanto, lembram-se do filme Don't Look Up, aqui em vez de o Leonardo DiCaprio é português, e que, pronto, comunica ao governo de Portugal, que é o Estado Novo, nessa altura, mas de forma interessante, o Portugal não vai apresentar-se como sendo o salvador da humanidade, com aqueles sonhos de império e de grandeza que teria no passado. Vai sim delegar este conhecimento para os americanos, e são os americanos que depois formam uma espécie de coligação internacional para encontrar soluções, né? Depois com a construção de arcas espaciais, de viagens a Marte e a Vênus para ver se são habitáveis, etc. O livro, infelizmente, não é muito bem conseguido quando chega à parte da verdade, ou seja, de ver todo este mecanismo a funcionar. Torna-se uma história de amor entre o protagonista e uma luso-americana, e depois toda a parte de ficção científica passa-se um bocado no background. Mas pronto, foi um exemplo que nos anos 60 de uma ficção apocalíptica escrita em português e infelizmente não muito conhecida. Falaste aí de um filme que eu também acho que vale muito a pena, que é o Don't Look Up, e que não é exatamente pós-apocalíptico, mas pré-apocalíptico, não é? Uhum. Basicamente descobre-se que um meteorito vem parar à Terra e há inúmeras maneiras que vai matar a humanidade toda, e há várias oportunidades para se poder corrigir e para se poder salvar o planeta, mas que são, de uma forma geral, todas vão ser todas destruídas porque alguém tem ideias de poder, ou porque quer ganhar umas eleições, ou porque quer lucrar com o assunto, e portanto o mundo acaba por ser destruído, porque está toda a gente a pensar noutras coisas, o que é também uma metáfora muito interessante. Isso na pandemia vimos um bocadinho uma tentativa de boicote constante e de desinformação constante e de questionamento
constante, o que é ótimo, exceto quando já tens as evidências todas disponíveis e tu continuas a negá-las. É assim, também há aqui um elefante na sala, que é quando a gente tem que admitir que os cenários pós-apocalípticos também deram lugar a alguns dos filmes mais horríveis e mais manhosos, não é? E mais azeiteiros da história do cinema, pá. Aqueles filmes de catástrofe. É verdade. Com aquele ator excelente que é o The Rock, por exemplo, ele fez aí qualquer coisa, não foi mal. O calhau, é isso, né? San Andreas, não é? A lua que cai, o vulcão que entra em erupção, a falha de Santo André que abre, e aquilo são sequências de ação intermináveis. Não são assim propriamente umas obras-primas, se calhar não fazem, desprestigiam um bocadinho este cenário. Sem falar em coisas mais abstrusas, digamos assim, como aquele que é da invasão dos nazis que tinham estado a montar o exército na Lua. Sim, isso é divertidíssimo. A Terra, o Mars Attacks, não é? São, digamos, a variante apocalíptica daquilo que são aqueles filmes de romances de amor natalícios do canal Hallmark. De Cordel. E que passam aqui nos nossos canais também. Pronto, é uma fórmula, né? O público vai à procura de uma experiência já conhecida, é como comer um hambúrguer ao fim de semana. Tu queres ter a mesma experiência, queres sair dali com o mesmo gosto na boca, portanto tem que bater aquelas teclas todas, portanto, e nesse aspecto, na pior das hipóteses, acho que o The Rock, comparado com os outros que o antecederam, se calhar até dos gajos mais simpáticos, né, a fazer aquilo. Há aqui um fascínio que já vem de algum tempo, né? desde as alusões sumérias sobre o fim do mundo, sobre todas aquelas histórias dos maias, não é? Do 2000 que vão dar ao 2012, mas também sabemos que na Europa, no ano 1000, houve, e cá temos aqui o sino outra vez, exatamente foi isso que aconteceu, os sinos bateram todos quando se chegou ao ano 1000, exatamente porque se achava que ia acontecer o Apocalipse, porque há uma referência qualquer no livro do Apocalipse da Bíblia, ou milésimo ano depois de Cristo, etc, etc. O que nós vimos outra vez com o ano 2000, aconteceu a mesma coisa. Há aqui um fascínio que eu acho que também tem a ver com uma coisa muito simples, que é, apesar de nós estarmos aqui todos pomposos a fazer podcasts, a falar pelo mundo, a verdade, a humanidade é muito frágil, não é? Quando formos olhar para aquilo que é a imensidão do universo e para tudo aquilo que acontece de coisas horríveis, mas também de coisas interessantes, na verdade, nós estamos aqui por causa de coisas interessantes. Há sempre esta sensação um bocadinho de fragilidade, não é? De acharmos que estamos aqui como uma casca de nós no meio de um oceano em tempestade, que não sabemos muito bem o que é, nem como nos movermos. E eu acho que isso traz este também fascínio ao Apocalipse e sermos capazes de, pelo menos por uma hora e meia ou por umas páginas do livro, estamos a enfrentar esse medo ancestral de sair da caverna e no meio da noite e só ver leões, não é? Luís, e se não tiveres nada para acrescentar, tens? Eu tinha só duas coisas para acrescentar. Uma delas tem a ver com a literatura portuguesa. Estava agora a lembrar-me que temos dois livros, se calhar não são necessariamente apocalípticos, mas têm a ver com grande rasgo da civilização, pelo menos aquela que nós conhecemos, que são O Último Europeu, do Miguel Real, que basicamente é um livro de reação à crise de 2008 e todas as imposições depois que a Troika nos fez, em que basicamente ele mostra que na Península há aqui um bastião de cultura que depois os bárbaros do Norte, portanto, isto não é muito velado, né? Que os bárbaros do Norte vêm de desmontar, e o fim para os portugueses, ou para aquela população que se identificaria com portugueses, não é muito famoso, né? Porque em termos culturais acaba por desaparecer. Há aqui um apocalipse cultural. E o outro é o outro exemplo, digamos, da nossa literatura,
que é o ensaio sobre a cegueira, que é também do Saramago, que é também sobre uma espécie de uma epidemia, neste caso de uma cegueira branca. Mais uma vez, é um livro político, é uma interpretação política, mas não, pronto, que não deixa de ser à semelhança. Nós falamos aqui da Estrada, a nossa versão acho que eventualmente poderia ser essa. Ok. Bem, e acho que o Bruno disse o que nós devíamos dizer para terminar. Realmente a fragilidade da vida humana e a fragilidade da civilização humana, acho que é o que atrai neste género do pós-apocalíptico. É o medo, não é? Todas as gerações têm a sua história do fim. Por exemplo, nos anos 70 era o excesso populacional, não é? Era o fim dos recursos. Já estamos com 9 mil milhões de seres humanos. Não é? Isto é muito mais do que tínhamos nessa época, muito mais do que se pensaria que seremos capazes de aguentar. Queixamos, já, não é? Já a China se está a queixar que vai estar a diminuir a população e nós estamos a diminuir a população. Assim. Eu ainda não percebi. Exatamente. O que é melhor? Eu acho que é melhor termos menos, não é por nada. Mas sim. Mais sobra, então, não é? Olha, antes que chegue a hora do apocalipse, se calhar aproveitamos para nos despedir. Portanto, um abraço para todos que estão em casa a ver-nos, a ouvir-nos. Deixem comentários, já sabem, subscrevam, sigam-nos, façam perguntas. Nós estamos sempre à vossa disposição. E daqui a 15 dias estamos de volta. E não sabemos qual é o tema, mas há de ser alguma coisa que faz todo o sentido no Bancast. Portanto, um abraço, boas leituras a todos.